Diz assim a palavra de Deus. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém, não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que, dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça, da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Verso 13. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Esta é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a sua descendência. E, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Verso 23. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi enviado em conta, que foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Nosso Deus, nós pedimos a Tua orientação nesta noite, para que a Tua palavra seja eficaz em nossas vidas. Pedimos, Pai, que transforme nossas vidas pelo poder da Tua palavra e que possamos aprender lições preciosas com a carta de Paulo aos Romanos, em particular com o capítulo 4, que nesta noite nosso coração esteja preparado para receber a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito trabalhe em nossos corações, nos concedendo de fato a transformação que precisamos para sermos cada dia mais parecidos com Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, em cujo nome nós oramos. Amém. O desafio de pregar Romanos, ou de fazer uma exposição em Romanos, diante de vários desafios, na verdade, mas eu diria que o desafio principal de pregar Romanos é como nós podemos tornar prático um assunto que é complexo, um assunto que é difícil. Como é que a gente pode facilitar um assunto que não é fácil? Então, talvez esse seria o grande desafio de pregar Romanos, porque quando você olha os versículos de uma forma bem detalhada e bem aprofundada,
Você percebe que o texto ele faz algumas repetições que em alguns momentos parece até que são contraditórias, elas são difíceis de conciliar, a gente não sabe exatamente de que tipo de lei ele está falando ou o que ele está falando a respeito de justiça, fala sobre justificação. Então, é uma carta pesada, é uma carta densa, né? Não é uma carta com assuntos assim tão do dia a dia, assuntos tão superficiais, digamos assim, né? Por exemplo, Filipenses, Colossenses, que são assuntos mais do dia a dia, assuntos mais corriqueiros do dia a dia que Paulo trabalha. Romanos é diferente, há aqueles que atribuem Romanos como se fosse um tratado de teologia. Por quê? Porque embora o assunto de uma certa forma seja prático, justificação pela fé, o assunto é muito prático, Paulo ele precisa escrever com uma certa complexidade, porque o grupo que ele está, para quem ele está escrevendo, é um grupo que exige um pouco disso. Então, o grande desafio seria esse, seria tornar prático um assunto que é bem complicado. E mesmo quando Paulo escreve, ele tem esse desafio em mente. Ele precisa tornar um assunto claro, mas um assunto que não é tão fácil de ser tratado, né? Um assunto simples e importante, porém, Paulo fará em formato de uma exposição doutrinária, o que vai trazer um pouco de complexidade. Ele vai tentar, então, sanar esse problema aí, digamos assim, usando ilustrações. Então você vai perceber que a todo momento ele usa ilustrações e fala sobre personagens específicos, e ele fará isso durante praticamente toda a carta. Uma forma de tentar facilitar aí para que os judeus pudessem de fato compreender, né? E o assunto que ele vai tratar também é um assunto pesado, no sentido de que os judeus não acreditavam nisso. Então, lembra que Paulo ele era considerado um apóstata, ele era considerado alguém que abandonou a fé. Ele está abandonando o judaísmo e agora ele está pregando uma nova doutrina, digamos assim, né? Que claro, não era nova, mas para aquele grupo que está ouvindo, sim, era alguma coisa novo, né? Era uma doutrina nova. Então, Paulo precisará tratar sobre esses assuntos e ele vai fazer isso utilizando alguns métodos, né? Veja, Paulo não vai tentar amenizar a situação ou não falar sobre uma situação específica só porque aquele assunto não era agradável, nem fácil. Pelo contrário, ele vai ter coragem e ele vai tratar o assunto mesmo sendo um assunto difícil, um assunto espinhoso, que traria inclusive problemas para ele. As pessoas falariam sobre Paulo e coisas terríveis, ruins, né? Então, nós temos a tendência de querer tratar ou falar apenas sobre assuntos que são agradáveis. Pastor, prega alguma coisa que possa falar ao meu coração, mas que possa me consolar. Isso é maravilhoso. A palavra de Deus faz isso, consola o nosso coração. Mas em alguns momentos também nós precisamos tratar sobre assuntos que não são agradáveis. São assuntos espinhosos. Então, não falar sobre aquilo não é uma forma de resolver, né? Não, resolvi o assunto. Como você resolveu? Não, esqueci, não. Lembra que nem sempre o agradável é o melhor. Nem sempre. Eu diria que boa parte das vezes, nem sempre o agradável é melhor. Então, ignorar um problema não tornará aquele problema menor. Pelo contrário, pode fazer a coisa crescer. Muitas vezes nós precisamos fazer aquilo que nós devemos fazer, né? Devemos fazer aquilo que nós devemos fazer. Parece estranho, né? Mas a gente não deve fazer só aquilo que a gente quer fazer. Muitas vezes a vida pede de nós que nós façamos alguma coisa que nós devemos fazer, e não necessariamente aquilo é agradável. Isso se chama responsabilidade, né? Alguns filósofos aí tentaram falar que isso era um erro, nós precisamos fazer aquilo que é agradável, porque o objetivo máximo da vida é a felicidade. Isso se chama hedonismo, né? O prazer como objetivo máximo da vida. Isso tem sido propagado na nossa sociedade. Em alguns momentos, a gente precisa fazer coisas e falar sobre coisas que não são agradáveis, mas precisam ser tratados porque nem sempre o agradável é o melhor. Obrigado. Então, imagine que o capítulo 4
ele inicia com uma pergunta. O capítulo 4 inicia com uma pergunta. E se você prestar atenção, Paulo vai fazer isso várias vezes. Várias vezes ele faz perguntas, a gente não sabe se são perguntas hipotéticas, né? Se aquela pergunta de fato foi feita, a gente sabe que realmente ele vai fazer perguntas e vai respondendo então esses questionamentos. Se a gente pudesse colocar todas as perguntas, você perceberia que há várias mesmo. E a pergunta que inicia então o capítulo 4 é uma pergunta interessante. Motivo pelo qual nós precisamos ter uma base espiritual sólida. Esse é o motivo. Uma base espiritual sólida. Por quê? Porque nós seremos questionados em relação à nossa fé. As pessoas farão perguntas em relação à nossa fé. As pessoas questionarão a nossa fé. E nós precisamos ter uma base espiritual sólida. Se nós não tivermos isso, nós seremos levados de um lado para o outro a todo momento. Qualquer coisa que alguém fala nos afeta. Qualquer pergunta que alguém faz me deixa com aquele questionamento: será mesmo? Então, realmente, será que a minha fé é válida ou não é? Nós precisamos ter uma base espiritual sólida. E isso só é possível mediante trabalho, né? Mediante meditação, mediante oração, mediante leitura, mediante estudo. Nós precisamos ter isso. Paulo sabia como tratar assuntos, e veja, a pergunta para nós parece fácil, mas ela só é fácil porque Paulo já respondeu. A pergunta que está sendo feita aqui é uma pergunta difícil, bem complicada para aquela época, né? E se Paulo não tivesse uma base espiritual sólida, ele não seria capaz de falar sobre esses assuntos, inclusive citando as Escrituras, citando o Antigo Testamento. Super importante. A pergunta, qual é a pergunta então, que está sendo feita aqui, né? Presta atenção. É como se alguém estivesse perguntando para Paulo assim: essa doutrina que você está ensinando é uma doutrina nova? É algo novo? Porque nós não conhecíamos isso. Justificação pela fé, ela se dá pela fé e não pelas obras, essa é uma doutrina nova, né? E aí alguém poderia perguntar: mas os profetas não foram justificados pelas obras? Os profetas não foram justificados mediante a lei, né? Não foi Abraão, nosso pai, justificado mediante as obras da lei? Né? Essa é a pergunta que está sendo feita. E a resposta que Paulo dará é não. Só que ele não vai falar só não, né? É quando alguém te pergunta assim, aí você diz assim, não. Aí, mas por quê? Por que não? Ou você diz assim, é sim. Mas por que é assim? Porque é. Né? Essa é uma resposta, né? Pode ser dada? Pode, mas não satisfaz. Não satisfaz, uma resposta simples assim, mecânica, não satisfaz a pergunta. Então, quando no verso 1, Paulo diz assim: que pois diremos? Aí, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Esse segundo a carne aqui, ele tem duas formas de interpretar isso. Primeiro, que Paulo está falando sobre um aspecto de genealogia. Tá? Ou seja, nosso pai segundo a carne, no sentido de que nós somos descendentes de Abraão. Certo? Então, genealogia, nós somos descendentes. Então, Abraão é nosso pai segundo a carne. Nós somos descendentes dele. Mas um outro aspecto que alguns tentam traduzir é colocar se fosse uma vírgula ali, em algum momento no trecho ali, de tal forma que a ideia seria assim: que diremos, pois, Abraão terá alcançado, nosso pai. Aí ele diz assim: nosso pai junto, vírgula, segundo a carne. Qual é a ideia disso? A ideia é: o que Abraão conseguiu alcançar pelo seu próprio esforço? Dá para entender isso? Então, segundo a carne, estaria relacionado a isso. Não em relação à genealogia, ou seja, Abraão é pai dos judeus segundo a carne, mas o questionamento seria: o que Abraão, em relação à sua própria carne, em relação à sua própria força, o que ele conseguiu alcançar? Eu diria que essa é uma possibilidade de tradução. Talvez não seja mais correta, mas é uma possibilidade, né? De qualquer forma, os dois aspectos estão ali. Porque Paulo vai tratar justamente sobre isso. O que foi que Abraão não conseguiu alcançar mediante as obras da lei? Então, o que Paulo vai fazer
né? Na verdade, ele fará 2 tentativas aqui, ou melhor, algumas tentativas, né? Queria destacar pelo menos 3 tentativas aqui que Paulo fará ao escrever Hebreus capítulo 4, Romanos capítulo 4. Primeiro, colocar os judeus no seu devido lugar. Paulo escreve para colocar os judeus no seu devido lugar. Uma frase do Milor Fernandes que diz: um país que precisa de um salvador não merece ser salvo. Presta atenção nisso. Um povo que precisa de um salvador não merece ser salvo. Você concorda com isso ou discorda? Um povo que precisa de um salvador não merece ser salvo. Quem concorda? Quem discorda? Quem nada? Tem uma certa verdade nessa frase, né? Embora ela seja bem questionável. Mas quando a gente olha à luz da Bíblia essa frase, por exemplo, realmente, se a frase tem o objetivo de questionar o que Cristo fez, ou falar, realmente, se o objetivo foi contrário, na verdade ele alcançou uma verdade. No sentido de que realmente nós não merecemos salvação, a gente não merece isso, né? A gente recebe por graça. Então, justamente esse assunto que Paulo vai tratar. Então, o capítulo 4 seria como se fosse um parênteses ali na argumentação. Ele está falando, de repente ele para ilustrar alguma coisa, depois ele volta retomando a linha de raciocínio. Então, o objetivo é colocar os judeus no seu devido lugar. Por quê? Porque eles estavam vivendo deslocados. O que é viver deslocado? Viver deslocado é não viver a sua própria realidade. Viver aquilo que Deus realmente estabeleceu para você. E nem sempre isso é agradável. Às vezes é a ética do dever mesmo, né? Você tem que fazer por quê? Porque é responsabilidade. Foi aquilo que Deus me deu para fazer naquele momento. Então, quando nós estamos deslocados, alguns problemas podem acontecer. Como, por exemplo, nós queremos ser o que o outro é ou ter o que o outro tem. Quando você não vive em si, você vive deslocado, você olha para o outro como se, né? Eu gostaria de ser assim, eu queria ser assim, eu queria ter esse dom, eu queria ter essa facilidade. A gente vive deslocado, vive no outro, isso traz sofrimento, né? Também, quando nós vivemos deslocados, um outro problema que acontece é que a gente se torna muito bom em criticar, só que a gente se torna péssimo em executar. Péssimo em executar. E aí surgem as fofocas, e como isso é perigoso para a igreja. Muito cuidado com isso. Além de não fazer isso, você não deve ficar ouvindo coisas desse tipo, porque isso envenena, isso é perigoso, né? Geralmente porque a gente está deslocado. Veja, os judeus, eles se fecharam em um grupo, de tal forma que qualquer um que estivesse fora daquele ambiente, para eles era abominável, era ímpio, não merecia nada, eles mereciam a graça. Não, mas os ímpios não merecem. É interessante porque quando Paulo fala no verso 5, aquilo é um choque para o judaísmo. Quando no verso 5 ele fala assim: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio. Um judeu escuta isso e fala: isso aqui é inadmissível. Um ímpio é aquele que rejeitou a Deus, é aquele que, né, é abominável, ele não faz parte do grupo, ele está fora desse grupo. Paulo fala: Deus é o mesmo que justifica tanto o judeu quanto o ímpio. Não mediante obras da lei. Mas quando a gente está deslocado, assim como esses judeus estavam, a gente se torna ótimo em criticar, né? Você viu? Aí fica prestando atenção na música. Errou ali? Errou? Errou de novo, né? Não consegue pegar um acerto, não consegue pegar uma coisa boa. Só coisa ruim, só coisa errada. A vida se torna pesada, difícil. Ninguém quer ficar perto. Esses judeus estavam afastando todo mundo, repelindo todo mundo. E Paulo escreve e diz: não é assim, vocês estão deslocados, vocês precisam voltar. Olha quem vocês são. E olha quem Deus é, e olha o que Ele fez por nós. Nós não merecíamos isso, mas nós recebemos graça. Outro problema quando a gente vive deslocado é porque o nosso senso de gratidão, ele fica menos aguçado. Senso de gratidão. A gente se torna menos grato. Aí está sempre murmurando, é sempre ruim. A vida está sempre... o semáforo só fecha quando eu vou passar. A fila está sempre grande. Se tiver 10 filas no mercado, eu entrar essa demora. Aí você vai para outra demora. A
A gente sempre olha a vida com a perspectiva ruim, é sempre difícil, é uma vida pesada. E realmente é isso que está acontecendo aqui. Os judeus não só estavam sobrecarregando eles, como estavam também sobrecarregando os outros com o legalismo frio, vivendo deslocados. Também, quando nós estamos vivendo deslocados, o mundo passa a nos afetar com mais intensidade. E é aí que surge a autoajuda, né? Alguém já disse que a autoajuda é boa porque ela ajuda quem escreve, porque vende muito, né? A autoajuda vende muito, eu já falei sobre isso, né? 10 passos antes. A autoajuda começou com isso, né? Era 10 passos, depois 5 passos, agora são 3 passos. Está ficando cada vez mais fácil ser feliz. Cada vez mais fácil, né? Qual o problema da autoajuda? É que ela pressupõe que uma coisa que é aplicada para um vai funcionar para o outro. E isso não é verdade. Doutrina da determinação também, né? Você tem que determinar que a coisa não vai ser assim. Aí se diz assim: Deus, eu não aceito isso na minha vida, eu determino que não vai. Isso surgiu, né? A gente está deslocado, a gente não sabe quem a gente é e quem Deus de fato é. Também, quando a gente vive deslocado, a autossuficiência surge. A gente acha que não precisa do outro, a gente acha que não precisa de Deus, a gente se esforça demais e as coisas não prosperam, não dão certo. Na força do braço não dá certo. Então, Paulo escreve para colocar os judeus no seu devido lugar. E ele não vai ter medo de fazer isso. Em segundo lugar, ele também escreve para fazer com que aqueles judeus busquem o Salvador. Então, para colocar eles no lugar e para fazer, induzi-los ou encorajá-los a buscarem o Salvador. Alguém já disse que aquele que acha que não precisa de um Salvador não pode ser salvo. Não é verdade isso? Homens, quando vocês estão doentes, quantos de vocês relutam para ir no médico? As mulheres vão mais facilidade. Pode levantar a mão, aí, ó, o pastor Jonas levantou. Eu também. Não, eu não tô brincando. Eu saí do hospital sem autorização da médica esses dias aí, tomei uma bronca. A gente luta, né? Mas assim, eu realmente só fui ao médico quando eu estava praticamente, né, já delirando, né? A gente reluta para ir, né? Porque enquanto a gente não reconhece que a gente tem um problema, a gente não procura ajuda. Em qualquer aspecto, a gente trata muito isso em questão de dependência química. Você só consegue realmente ajudar alguém quando a pessoa reconhece: eu tenho um problema e eu quero ajuda. Enquanto a pessoa não faz isso, ela não faz esse movimento para frente, não dá para ajudar. Não tem como, a gente não consegue deslocar a pessoa daquele lugar. Então, aquele que acha que não precisa de um Salvador não pode ser salvo. E por que isso é importante? Porque os judeus achavam que eles não precisavam de um Salvador. Nós já somos salvos, nós somos o povo de Deus, nós somos judeus, nós temos a lei. Mas Paulo escreve para mostrar que a glória deveria ser dada a Deus e não ao grupo, né? E alguém já perguntou uma vez para mim assim: Deus é egoísta? Olha que coisa maluca, né? Deus é egoísta? Aí por quê? Não, né? Por quê? Porque ele requer toda a glória para si. Olha que coisa, né? Idiota, né? Parece que é muito, nossa, que argumento, né? Coisa idiota, né? Deus faz isso porque ele sabe que nós não suportamos essa glória. A gente não suporta isso, né? Essa glória pertence a ele. E isso é bom para o homem. É bom para o homem saber que ele não é digno dessa glória, né? De que as pessoas se curvem. Isso faz com que, né, o poder, quando sobe para a cabeça, ele é muito perigoso. Nós não suportamos isso, e por isso Deus ele quer que a glória seja dada a Ele. Esse é o motivo pelo qual, não é porque Deus é egoísta, isso é ridículo. É porque nós não suportamos essa glória, e Deus sabe disso. Não sei quantos já fizeram, espero que nunca tenham feito, espero que nunca façam. Tentar olhar para o sol a olho nu, assim. Se você fizer, há quem diga que se você olhar o sol com um telescópio por 15 segundos, você queima tanto a retina quanto a córnea. Você queima. Estoura ela. Já fizeram uma experiência com olho de porco. Queimou realmente, né? E o nosso olho é muito semelhante. Então, olhar para o sol sem algum tipo de filtro é perigoso. Da mesma forma que nós não conseguimos ou não suportamos essa glória para nós. Motivo pelo qual Paulo tenta deslocá-los, né, da posição que eles estão, dessa autojustificação, autossuficiência, e falar: Deus é quem merece essa glória, não vocês.
Este princípio não serve para rebaixar o homem, muito pelo contrário, mas para nos colocar em si, né? Então veja, compreender a coisa é muito importante para que nós tenhamos uma vida leve, bem-estar, né, consigo mesmo, compreender a coisa, né? Deus nunca estabeleceu leis arbitrariamente. Às vezes a gente pensa assim, aquela lei lá não dá nem para entender. O que significa isso? Bom, Deus nunca estabeleceu uma lei de forma arbitrária, ou seja, sem um propósito, é só porque Ele quis que fosse assim. Não, nenhuma. Todas as leis têm um propósito específico. Então, compreender o motivo pelo qual Deus estabeleceu essas regras, estas leis, de fato torna a nossa vida muito mais leve, né? Então, respostas prontas, respostas mecânicas aqui, não serviriam para convencer esses judeus de que aquilo era verdade. O motivo pelo qual Paulo faz uma exposição extensa e sistemática, né? Extensa, bem profunda e sistemática. Ele vai pegar verdades simples, olha que, né, coisa interessante. Ele vai pegar verdades que são muito simples e vai aprofundar essas verdades. Então, nós não podemos ou não devemos nos contentar com a superfície. A gente perde muito quando a gente se contenta com a superfície, né? A superfície do relacionamento com Deus, a superfície da comunhão com os irmãos, a superfície do serviço a Deus na igreja, né? A superfície da administração familiar. A gente não pode se contentar com a superfície, né? A superfície do conhecimento de Deus, e a gente se contenta com isso, né? Passa por um texto, não entende, volta, pesquisa, vai atrás, queira saber o porquê que aquilo está ali. Não se contente com a superfície, vá a fundo, né? Se você olha o oceano, né? É bonito, né? Você vê assim, mas quando você vai a fundo, né? Se você pegar fotos do oceano, fotos, né, do fundo do mar, você percebe a beleza que há ali. Tem coisas escondidas, tem coisas interessantes, né? Então, conhecer a palavra de Deus a fundo realmente traz comunhão com Deus. Motivo pelo qual Paulo não vai se contentar em fazer uma exposição superficial do tema, justificação pela fé. Ele vai aprofundar. Ele vai falar sobre Abraão e sobre Davi, e vai citar os salmos, por exemplo, Salmo 32, Salmo 34. Ele faz citações de salmos, aplicando e dando interpretação e usando lógica no argumento. Não seja preguiçoso, né? Vai a fundo, busca. E para terminar, então, primeiro, Paulo escreve para colocar os judeus no seu devido lugar. Paulo escreve para fazer com que eles busquem um Salvador. E por último, e bem mais simples, Paulo escreve por amor aos judeus, por amor a eles. Ele não deseja julgá-los. Paulo não está julgando o judaísmo. Paulo não está julgando os judeus. Mas ele quer que eles saiam daquela realidade, daquela vida deslocada, daquela vida miserável, daquela vida que não tem contentamento, uma vida pesada, uma vida difícil, uma vida com jugo que não dá para suportar. Paulo ama esses judeus e deseja tirá-los daquela realidade e dar a eles uma vida mais leve. Quando Lutero se converteu, se você fizer a leitura da biografia de Lutero, ele achava que a justificação se dava mediante obras da lei, ele era um monge agostiniano. Quando ele se converteu, ele escreve, ele diz que era como se alguém estivesse tirando um peso das costas dele. Aquele legalismo que ele tinha, aquilo sai, ele entende, não é por obras da lei, não é mediante obras da lei, é mediante a fé em Cristo. Isso traz para ele gratidão, isso traz para ele serviço, né? Então, quando a gente entende de verdade essa doutrina tão importante da justificação pela fé, a gente se coloca no nosso lugar e a gente faz aquilo que Deus ordena para que a gente faça, sem preguiça, né? Sem murmuração, sem desculpas, mas com firmeza. A salvação pela fé não permite nenhum tipo de jactância. Essa palavra que ele usa, né, jactância, algumas versões têm essa palavra aí, né? Pessoa que se autoglorifica, digamos assim, né, em relação a alguma coisa.
O verso 4, olha de novo o verso 4 comigo. E qual é o argumento lógico de Paulo? É que se os profetas, Davi, Isaías, né, todos os profetas de uma forma geral, Jeremias, todos esses profetas, se eles foram justificados pelas obras, presta atenção nisso, nesse argumento de Paulo, que é muito interessante. Se eles foram justificados pelas obras, então, pensa bem, eles estão recebendo alguma coisa pelo que eles fizeram. Ou seja, Deus se torna devedor. É isso? Olha que argumento interessante. Então, Deus se torna devedor. Então, Deus não fez nada mais do que a obrigação de justificar esses homens. Deus é devedor a eles. Deus está pagando um salário para eles. Olha o que diz no verso 4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então essa é a ideia. Deus não é devedor. Ele não justifica mediante o trabalho, para que ele não se torne devedor. Então não há meritocracia, é uma justiça que é imputada pelos méritos de Cristo, e não pelo nosso próprio mérito. Dos versos de 6 a 8, ele vai citar o Salmo 32, falando sobre Davi. E a pergunta é, quem foi Davi, né? Se a gente olhasse para Davi e falasse, bom, pela vida dele ou pelo que ele fez, eu acho que ele não merecia muita coisa, né? Humanamente falando, não é isso que a gente pensa? Quer dizer, ele era rei, ele estava numa posição, o Salmo 32 e o Salmo 51 foram escritos na ocasião em que Davi adultera com Batseba. Né? E, quer dizer, uma situação complicada naquele momento. Davi não merecia aquilo porque, olha o que ele fez, ele não só adulterou com a mulher do seu general, né? Mas ele não estava na guerra, numa posição que ele deveria estar, ele coloca o próprio Urias naquela posição, tenta tramar, faz a maior trama ali, descobriu que ela está grávida, manda voltar Urias, para se deitar com ela, para falar que o filho é dele. Olha que mente. E Urias, não, Israel está em guerra, eu tenho que estar lá, eu sou o general. Ele volta. Aí Davi, então quando ele estiver na frente, vocês vão recuar e Urias vai morrer. Esse foi Davi, né? E ele é colocado justamente nesse trecho para mostrar, e o Salmo 32 é citado justamente por isso, para mostrar que Davi, independente do que ele era, ou do que ele fez, ele encontrou justificação. Porque não foi mediante o que ele fez, porque ele era uma boa pessoa, porque ele era um bom líder, né? Foi um grande rei. Não foi por isso. Não há meritocracia, Deus não está devendo nada para ele. Foi mediante a fé. E o argumento é forte. Então, 3 argumentos, ou 3 tentativas de Paulo, digamos assim, ao escrever. Primeiro, colocar os judeus no seu devido lugar. Mostrar, nós somos pequenos e Deus é grande e a glória é devida a Ele. Segundo, fazer com que eles busquem o Salvador. Porque aquele que não acha que não precisa de ajuda, que não precisa de salvação, não pode ser salvo. E por último, Paulo escreve por amor aos judeus. E nós também precisamos ser gratos a Deus pelo que Ele fez por nós. Merecemos alguma coisa, né? Esses dias ouvi alguém falando algo interessante. Falou assim, não peça para Deus te dar aquilo que você merece. Viu? Tem aquela música, me dá... Não vou cantar isso não. Me dá o que é meu, né? Deus me dá o que é meu. Aí, se Deus fosse retribuir, eu não quero o que é meu. Eu quero receber a graça de Deus, mas eu não quero o que eu mereço, porque, né, pensa a respeito da tua própria vida. Se nós, de fato, fôssemos receber aquilo que nós merecemos, nós deveríamos receber condenação. Mas nós fomos salvos pelos méritos de Cristo. Isso tem que trazer gratidão para o nosso coração, irmãos. Muita gratidão. Se você está aqui nessa noite e não conhece Cristo como Salvador, eu queria deixar um verso para você de Romanos 10:9, diz assim, a saber, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém? Feche os seus olhos por alguns instantes.
Gostaria de fazer uma pergunta. Você diz assim, pastor, eu estou aqui nessa noite, mas eu não sei, não tenho certeza da minha salvação, que se eu morresse hoje eu iria, de fato, estar com Cristo. Não tenho essa certeza, mas eu gostaria de ter essa certeza. Eu gostaria de, nesta noite, entregar a minha vida para Cristo. Tem alguém? Levanta uma das suas mãos. Eu gostaria de orar pela tua vida. Eu gostaria de, nessa noite, entregar a minha vida para Cristo, para que Ele seja o meu Senhor e o meu Salvador. Tem alguém nesta noite? Alguém? Vamos orar. Deus, obrigado pelo privilégio que nós temos de servi-lo. Obrigado porque a Tua palavra é preciosa para nós. Nós sabemos que tudo que nós recebemos foi apenas pela bondade do Senhor. A gente não merecia nada disso. Nós pedimos que nossa vida seja de fato focada no Senhor, para que o Senhor receba honra e glória com o nosso viver, com o nosso falar, com o nosso proceder. Que assim como Abraão foi justificado pela fé e não mediante obras da lei, assim como Davi foi justificado pela fé e não mediante obras da lei, e todos os outros que estavam no Antigo Testamento foram justificados pela fé, não por lei, porque o Senhor não é devedor, o Senhor não deve nada a ninguém. Justificação se dá mediante a fé. Obrigado, Pai, porque aqueles homens acreditaram nas promessas de Deus e por isso foram justificados. E nós, nessa dispensação, podemos acreditar em Cristo, nosso Salvador, e de fato podemos ser justificados por isso. Obrigado porque Cristo é aquele que nos proporciona o mérito que nós precisamos e necessitamos para encontrarmos a salvação. Pedimos que use nossas vidas como instrumento em Tuas mãos. Nos dê uma semana em Tua presença, uma semana de serviço. Nos dê oportunidade de falar de Cristo para aqueles que estão ao nosso redor. E nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma ótima semana.